Sabe quando a gente vê uma notícia fiscal que parece boa, mas a economia na prática não decola como esperado? Pois é, a resposta para isso talvez não esteja nos números que aparecem no jornal. O verdadeiro desafio fiscal do Brasil vai muito além de um simples resultado de superávit ou déficit. Nesta análise, a gente vai fundo para entender por que o problema real é a falta de um horizonte claro e como isso mexe com as decisões que de fato movem o país. Vamos pensar assim: um balanço contábil, no fim do dia, é uma foto do passado. Ele só registra o que já aconteceu. Mas essa foto, sozinha, não decide se uma empresa vai ou não construir uma fábrica nova, ou se um banco vai liberar um financiamento. Quem decide isso são as pessoas, gestores, investidores. E eles não estão olhando para o retrovisor, eles estão de olho na estrada lá na frente. E é exatamente por isso que a gente precisa entender o que se pode chamar de o teatro dos números. É uma peça que a gente assiste todo dia no noticiário, mas que muitas vezes acaba desviando a nossa atenção do que realmente importa nos bastidores de economia. Essa obsessão toda cria uma espécie de narrativa em que um resultado positivo é quase uma virtude e um negativo é o fim do mundo. Mas isso é a mesma coisa que comemorar um 10 numa prova e não ter a menor ideia se vai ter aula no mês que vem. A nota é ótima, claro, mas ela não organiza o futuro. Na economia, um bom número, assim, isolado, raramente muda o jogo para quem toma as grandes decisões. E olha, essa diferença aqui é fundamental. Um resultado contábil é passado, um compromisso é futuro. O mercado não vai apostar num acerto isolado, mas sim na percepção de que existe uma estratégia, de que existe consistência. A previsibilidade de como o governo vai agir amanhã vale muito mais do que a notícia de que ele se comportou bem ontem. Ok, então se os números por si só não mandam, quem é que manda? A resposta está nas pessoas por trás das decisões, nos verdadeiros protagonistas dessa história. Vamos conhecer melhor quem são eles. Agora a gente sai um pouco da planilha do Excel e entra no mundo real. Aquele mundo onde decisões de milhões, até bilhões, são tomadas todo santo dia com base em uma coisa muito humana: a expectativa sobre o que vem pela frente. E quando a gente fala em agentes econômicos, estamos falando de todo mundo, na verdade. Pensa na vida da gente. Na hora de decidir financiar um imóvel, ninguém olha só a parcela de hoje. A gente tenta prever se a renda vai se manter estável nos próximos anos, né? Pois bem, empresas e bancos fazem a mesma coisa, só que numa escala, muito maior. E o que todo mundo busca? Uma empresa, por exemplo, precisa de um horizonte de tempo claro para saber se o investimento numa máquina nova vai se pagar em 10 anos. Um banco precisa de previsibilidade para calcular o risco de um empréstimo longo. No fundo, o que todos procuram é um mínimo de estabilidade nas regras do jogo para poder planejar a próxima jogada. E aqui está o centro do problema. A política fiscal brasileira hoje se parece com um mapa de viagem desenhado a lápis, sabe? Que pode ser apagado e reescrito a qualquer momento. E convenhamos, ninguém se arrisca a fazer uma viagem longa e cara com um mapa que não é nada confiável. E quando o mapa não é confiável, o que acontece? As pessoas não se arriscam, elas começam a jogar na defesa. E essa postura defensiva, como a gente vai ver, tem um custo bem alto para todo mundo. E veja bem, isso não é pessimismo. É simplesmente uma atitude racional. Se o futuro da política econômica é uma grande interrogação, o mais inteligente a fazer é encurtar os planos, exigir mais garantias, se proteger. A confiança simplesmente dá lugar à cautela. E a economia, ela pisa no freio. É um efeito dominó bem claro. A incerteza sobre as regras do jogo derruba a confiança. A falta de confiança faz com que os planos de investimento fiquem mais curtos. Horizontes mais curtos aumentam a percepção de risco. E um risco maior, claro, encarece o dinheiro para todo mundo, desde o grande empresário até quem está buscando um crédito pessoal. E essa é a grande virada de chave. E não é uma virada boa. A política fiscal, que deveria ser a solução para coordenar as expectativas e guiar o crescimento, acaba virando parte do problema. Ela se torna só mais um risco para calcular, em vez de um guia para seguir. Mas afinal de contas, quem é que paga a conta dessa incerteza toda? A resposta pode estar mais perto do que a gente imagina. Essa conta, na verdade, é dividida entre todos nós. Pensa na padaria do bairro que desiste de comprar um forno novo. No banco que torna o financiamento da casa própria mais caro. No próprio governo que perde a capacidade de estimular a economia. No fim das contas, somos todos nós que pagamos com menos empregos, menos oportunidades e um país que cresce bem abaixo do que poderia. E o ponto mais importante é este. Esse custo não está na capa dos jornais, mas ele está no nosso bolso. Ele aparece nos juros mais altos do cartão,
nos investimentos que deixam de acontecer e, principalmente, nos empregos que nunca chegam a ser criados. Se a gente pudesse resumir todo esse desafio em um único conceito, seria este: uma falha de coordenação. Imagina um barco a remo gigante, onde cada um decide remar para uma direção diferente. Mesmo com todo mundo se esforçando muito, o barco não sai do lugar. A economia, muitas vezes, funciona exatamente assim. O que falta não é esforço, mas sim uma direção clara que consiga alinhar a expectativa de todo mundo. E essa é a lição final, no fim das contas. Quando cada um joga por si para se proteger da incerteza, que é uma atitude perfeitamente racional, todo mundo acaba perdendo junto. A defesa que é individual gera um custo que é de todo mundo, é coletivo. Curtiu essa análise? Bom, isso é só o começo da conversa. Para se aprofundar em como essa dinâmica toda funciona e ver os seus desdobramentos, fica aqui o convite para ler o artigo completo lá no Substack Economia Pragmática. O link está aqui na descrição. A gente se vê por lá.